Salve, amigos! E agora estamos na maior mina de ouro aberta à visitação do mundo. É a Mina da Passagem. E já que o assunto é extração de ouro, Israel, conta aí pra gente, como é que era feito esse processo, hein? E aí, Guga, belezura, meu querido? Muito esforço aí? É o seguinte, o processamento do ouro, que era obtido nos séculos 18 e 19, aqui no Brasil, aí na região das Minas Gerais, né? Ele seguia técnicas que são utilizadas em mineração de ouro até hoje, se a gente analisar friamente. É importante reforçar que as duas principais fontes de ouro eram o ouro que estava embrenhado na rocha e o ouro que estava finamente dividido junto com a areia no leito dos rios. Isso porque esse ouro que estava no meio da rocha, esse material sofria erosão por ação das chuvas e acabava parando no meio do rio, lá no leito do rio, na forma de uma areinha, de um material finamente dividido. Esse é o chamado de ouro de aluvião e era o mais fácil de ser obtido. Então foi o primeiro a ser atacado, a ser explorado pelos mineradores da época. Eu tenho aqui uma gravura que mostra uma lavra de ouro e os escravos africanos nas margens aqui de um rio, recolhendo a areia do fundo do rio e tentando separar essa areia do ouro que está ali no meio, né? Como o ouro é um metal pouquíssimo reativo, ele é encontrado na natureza em geral na sua forma nativa, na sua forma metálica. E os metais são conhecidos, entre outras coisas, por apresentarem elevada densidade. Então, era utilizado um método muito famoso conhecido como levigação. Na levigação, o operário que estava trabalhando na mineração, ele recolhia material, sedimento sólido do fundo do rio e ficava agitando nessa cumbuca ou de metal ou de madeira sob a ação da correnteza de água. Quando ele agitava, a lama, a terra, os materiais menos densos tendiam a se suspender na fase líquida e eram arrastados pela corrente de água, sobrando no fundo do frasco os materiais de mais elevada, de maior densidade, no caso o ouro ou outro metal. Então a gente tem aqui uma outra figura mostrando esse ouro separado, finamente dividido no fundo dessa cumbuca depois do processo de levigação se concluir. Outra coisa interessante que tem que ser citada é que os escravos africanos, eles trouxeram consigo algumas técnicas muito interessantes que eles conheciam de sua terra natal. Então eles construíram essas canaletas aqui que canalizavam a água do rio, as chamadas canoas, e o material, o entulho era jogado aqui para ser separado, para ser purificado, apurar, a partir dessa mistura complexa, o ouro na fase sólida. E eles recobriam o fundo dessa canoa com couro de boi, só que com a parte peluda ali, né? Os pelos do boi, eles acabavam, à medida que a correnteza ia passando, eles acabavam retendo as partículas de ouro finamente divididas. Então eles trouxeram essa técnica de utilizar o couro. Depois desse couro de boi, ele era batido com bastões até que as partículas de ouro pudessem se soltar e serem recolhidas nessa plataforma aqui na parte inferior. Pra você ter uma ideia de como isso é atual, até hoje utiliza-se esse tipo de técnica na mineração, na obtenção de ouro. Só que não se usa mais couro de boi, hoje se utiliza um material polimérico. Eu trouxe aqui uma imagem, né? Uma grama, é como se fosse uma grama mesmo. É uma grama polimérica feita de um material plástico, em que a água pode passar aqui no meio e o ouro fica retido no meio desse material todo peludinho aqui. Tudo bem? Continua na sua viagem aí. Até a próxima, meu irmão. E é isso aí, moçada. Agora vamos pegar esse carrinho e descer a mais de 120 metros de profundidade para conhecer essa tal de... Pois é, agora chegou a nossa vez. Essa mina foi construída com a ajuda dos ingleses por volta do ano de 1820, com técnicas e recursos que os portugueses não tinham. E todo o ouro que era encontrado aqui estava em forma de pó. E para a extração desse minério, uma das técnicas usadas era com a adição de mercúrio. Quando se junta mercúrio com ouro, ele forma uma liga chamada amálgama.
Depois, essa liga era aquecida e, como o mercúrio tem baixo ponto de ebulição, ele evaporava, restando apenas o material mais nobre. O problema é que, com essa técnica, grande parte do mercúrio era lançado direto nos rios. E, Daniel, explica pra gente, qual era o impacto ambiental que isso causava? Guga, o grande problema dos metais pesados, como, por exemplo, chumbo ou mesmo mercúrio utilizado nas minerações que você acabou de relacionar, é que eles são substâncias tóxicas e estáveis nos organismos, tá? O mesmo valeria até para substâncias como o DDT, usado muito em agricultura, né? Essas substâncias elas entram na cadeia trófica e elas vão fazendo parte dos seres vivos. E conforme os seres vivos vão ocupando níveis tróficos maiores, né, como os grandes predadores, esses animais que vivem mais tempo, eles vão comendo mais desses materiais. E esses materiais vão acumulando em seus tecidos. No caso do mercúrio, isso pode acumular até no sistema nervoso, dando problemas aí, distúrbios, né, nervosos ou até problemas relacionados à cegueira, né? Existem casos famosos aí relacionados já ao mercúrio, como o mal de Minamata, na Bahia do Japão, em que as pessoas se contaminaram comendo peixes contaminados também pelo mercúrio que foi filtrado pelas algas do local, e com isso, né, a população comendo bastante peixe, vivendo bastante, se contaminando cada vez mais. Resumindo, no caso dessas substâncias tóxicas, elas exercem o chamado efeito cumulativo, ou a magnificação trófica, em conforme os seres vivem mais e vão comendo mais aquele material, as substâncias vão fazendo cada vez mais mal para as suas saúdes. Perfeito? Boa viagem. Valeu, Daniel. Bom, moçada, e é aqui nas profundezas dessa mina que eu me despeço mais uma vez. Fica ligado que já já tem mais. Tchau!